Boa tarde. Dando continuidade, então, às atividades científicas, nós trouxemos um caso de insuficiência cardíaca para apresentar a vocês e com a participação de nossos debatedores. Eu sou Abrão Cury, sou médico clínico e cardiologista, atuo no Hospital do Coração em São Paulo, sou mestre em clínica médica da Unifesp, onde fui assistente até recentemente. Eu quero convidar, então, o Dr. José Nunes de Alencar Neto, que é cardiologista do Instituto Dante Pazzanesi de Cardiologia, eletrofisiologista pela Unifesp e pelo Hospital Santa Cruz de Lisboa, em Portugal. Podia tomar o seu lugar na mesa. Nós vamos ter também aqui a participação do Dr. Oscar Pereira Dutra. O Dr. Oscar é diretor científico do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2018 a 2019, também faz parte da unidade de tratamento intensivo da Unidade de Cardiologia do Rio Grande do Sul e do Centro de Pesquisa da mesma instituição. O objetivo desta apresentação é trazer aos senhores uma situação que é relativamente comum nos consultórios dos clínicos, a insuficiência cardíaca, mas com uma peculiaridade adicional que a gente pretende poder discutir um pouco com vocês e com a ajuda dos debatedores. Eu vou iniciar, então, fazendo a leitura do caso. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 72 anos, branco, procedente de São Paulo, que exercia a profissão de advogado, viúvo com 3 filhos. Ele procura o serviço médico com uma queixa de dispneia que veio se acentuando agora até os mínimos esforços e de início há cerca de 4 meses. A história pregressa desse paciente relata que ele passou a apresentar o quadro de dispneia há 4 meses atrás, evoluindo para uma condição de piora atualmente. Da mesma forma, a falta de ar também ele refere que é acentuada progressivamente a esforços cada vez menores. E notou mais recentemente a presença de edema nos membros inferiores, também progressivo e com piora nos últimos dias. Indagado na anamnese, ele refere queixas compatíveis com o entendimento de que se trata de uma ortopneia e apresenta quadro de dispneia paroxística noturna. De antecedentes pessoais importantes para o caso, esse paciente é portador de diabetes tipo 2, tem uma hipertensão arterial controlada, segundo ele informa, e já foi submetido a angioplastia para 2 artérias coronarianas no passado. Atualmente em uso de metformina, hidroclorotiazida e aspirina, e não tem antecedentes familiares relevantes. Eles vão... eu devo passar aqui as perguntas, e eu acho que vocês devem responder as perguntas. A primeira pergunta é: qual é o diagnóstico sindrômico da doença? Eles podem responder, né? Vocês podem responder. Nós temos insuficiência respiratória, diabetes descompensado, insuficiência coronariana progressiva ou insuficiência cardíaca. Acho que já deu tempo. 90% respondeu insuficiência cardíaca. Doutor José Nunes, quer comentar alguma coisa sobre a apresentação do caso e a resposta dos
participantes? Acho que sim, para ser bem breve, né? Insuficiência. Tá ligado? Estão ouvindo agora? Não. Isso aqui. Agora ouvem? Sim. Então, para ser bem breve aqui, insuficiência respiratória, a gente classificaria se fosse um paciente mais agudo, que chegasse em dispneia franca, não é? Em repouso no hospital. Não é o caso. O que estamos vendo é uma evolução, não é? Nos últimos tempos aqui, de um paciente que está em insuficiência cardíaca mesmo, evoluindo com a piora de dispneia, mas não ainda repouso, e sinais sistêmicos também, né? Doutor Oscar? Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui nesse final de congresso. O quadro clínico que se apresenta a esse paciente é clássico. É clássico na sua evolução e na sua manifestação sintomática e dos sinais periféricos dela. Primeiro, ele tem uma história prévia de doença isquêmica do coração. Provavelmente isso seja uma miocardiopatia corroborada também com a presença do diabetes e de uma hipertensão controlada. Ele é clássico, é dispneia progressiva, aparecimento de edema, só que não houve uma caracterização do edema, se esse edema era matinal, se era vespertino ou não. Isso também é importante no diagnóstico da insuficiência cardíaca, porque edema não é só um achado da insuficiência cardíaca. A insuficiência renal também dá edema, só que a característica do edema é diferente da insuficiência cardíaca, que é muito mais vespertina. A outra coisa que me faltou aí é a ausculta desse paciente. Esse paciente estava taquicárdico, esse paciente estava com congestão pulmonar traduzido por estertores pulmonares bilaterais, a turgência jugular não foi referida, nem também o refluxo hepatojugular, que faz o contexto semiológico da insuficiência cardíaca descompensada. Agora nós vamos ver isso. Nós só fizemos a anamnese e trouxemos na anamnese as informações para que nós pudéssemos iniciar o raciocínio. Ele se apresentava em bom estado geral, anictérico, afebril, acianótico, hipocorado, uma cruz, com uma pressão arterial de 100 por 70 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca em 88 batimentos, uma frequência respiratória normal de 19 movimentos respiratórios por minuto, afebril. A ausculta cardíaca mostrava um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com as bolhas hipofonéticas e tinha B3. A ausculta pulmonar mostrava crepitações finas nos 2/3 inferiores dos pulmões e eram teleinspiratórias ou crepitantes. O abdômen se apresentava globoso, porém com descompressão negativa, percussão evidenciava uma submaciez com círculo de escoda positivo, daí ele tinha uma propedêutica de ascite, as extremidades estavam edemaciadas, mas simetricamente tinha uma estase jugular de uma cruz. Os exames laboratoriais feitos nessa ocasião estão aqui relatados, os mais importantes: uma hemoglobina de 12, hematócrito de 13, leucócitos de 7.500, com diferencial inespecífico, uma ureia de 71, creatinina 1,32, sódio e potássio normais, cálcio normal. Então nós temos um paciente idoso com antecedente de diabetes, de doença coronariana, com antecedente de hipertensão arterial e que veio piorando nos últimos 4 meses e que se apresenta no consultório, nesse momento, nessas condições, com as queixas relatadas anteriormente e com o exame físico aqui apresentado. Com essa avaliação inicial e com esses exames, atendendo este paciente no consultório, que exames nós devemos pensar em solicitar na sequência para darmos continuidade ao entendimento do que está se passando com esse paciente? Uma cinecoronariografia rapidamente, já que ele piorou muito, uma tomografia das artérias coronárias por conta da suspeita de que ele possa ter piorado muito o padrão de circulação coronariana,
um eletrocardiograma e um raio-x, ou um eletrocardiograma, um raio-x e um ecocardiograma. Nesse momento, o paciente no consultório deve ser encaminhado para que série de exames? Vamos às respostas. Opa. É só... Não, volta. Tá, pronto. Podemos responder? Eletrocardiograma, raio-x e ecocardiograma. Começando pelo Dr. Dutra agora. Bom, coronariografia, cinecoronariografia de urgência, ela tem a sua aplicabilidade numa síndrome isquêmica aguda, ou infarto agudo do miocárdio, ou então infarto sem supra ou angina instável. Não é o caso dele. Então, esse primeiro... Me ajuda aqui. Esse primeiro exame, que aqui que obteve 1,75, eu acho que pode ser para uma etapa seguinte. O correto é eletrocardiograma para avaliar, primeiro, frequência e o ritmo desse paciente. Essa é a primeira coisa. Se o ritmo é sinusal ou não, ou se tem alguma fibrilação atrial ou um flater atrial. Essa é a primeira coisa. Para raio-x, o raio-x nos dá o padrão a confirmação do padrão dos achados semiológicos, como aumento do volume cardíaco e a presença de edema intersticial, corroborando o diagnóstico radiológico da insuficiência cardíaca. E, por fim, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma nos dá um resultado muito interessante. Primeiro, ele afasta, ou pode afastar, algumas de patologias que induzam a insuficiência cardíaca, como, por exemplo, a amiloidose é uma delas. Mas nos dá uma outra informação interessante, é a fração de ejeção. Se essa fração de ejeção é ou não superior a 60%, se essa fração de ejeção ela varia abaixo de 30, ou então ela tem um valor inferior a 60, mas que não chega a 30, que é a chamada insuficiência cardíaca mid-range. A fração preservada é acima de 60 e a reduzida abaixo de 40, melhor dizendo. Então, isso faz com que a gente tenha um diagnóstico possível e também evolutivo da nossa insuficiência cardíaca. São 3 esses exames mais importantes. Doutor... Eu posso perguntar uma coisa, por que não teve hemoglobina glicada e a efetiva resultado da taxa de filtração glomerular, porque esse paciente diabético cabia junto uma albuminúria e a medida da taxa de filtração glomerular. Eu tenho comigo que o coração e o rim têm uma relação muito interessante, mas é de amor e ódio, no caso da insuficiência cardíaca. Eles se dão muito bem no casamento, quando os dois vão bem. Agora, se um fraqueja da porcaria do casamento, frouxo. Na verdade, não foi trazido, mas a hemoglobina glicada estava boa, a glicemia dele estava controlada. E tinha albuminúria? A albuminúria eu não tenho aqui, mas não foi relatado no caso. Esse é um caso real. O doutor José Nunes quer completar com alguma observação? Sim, só complementar o que o Dutra falou, falando também em etiologia, né? Tanto o eletro como o eco e até o raio-x, né? Por que não? Eles podem apontar para alguma etiologia em específico, né? Quando a gente estuda cardiopatias, por exemplo, no âmbito do eletrocardiograma, se você tem, por exemplo, sinais de sobrecarga muito importantes, junto uma onda Quen-Adaga, por exemplo, para pensar em cardiopatia hipertrófica, já é uma maneira de não dar o diagnóstico. Não é o eletro quem faz, mas ele faz um screening ali para você já saber que exame pedir primeiro, né? Então, tanto o eletro como o eco tem esse papel, né? Dependendo aí, não vamos dar spoiler aqui, mas dependendo da etiologia que sair, a gente pode até voltar e revisitar o que o eco poderia mostrar aqui, ou o que mostrou, não sei, o que a gente vai ver aí pela frente.
Aqui o raio-x, doutor Dutra, quer fazer algum comentário? Tem um apagamento do seio costrofrênico bilateralmente, tem um aumento, uma diversão da trama vascular, ou seja, ela vai mais para a periferia e para cima, para a parte superior do pulmão, e um discreto aumento da área cardíaca. É isso que nos dá. Isso aí configura os achados radiológicos de um quadro de insuficiência cardíaca de grau avançado. E é compatível com a ausculta pulmonar de stertoração crepitante. O eletrocardiograma. Doutor José Nunes, pode falar. Sim, vamos ver aqui. Tem um ritmo sinusal com BAV de primeiro, né? Um BAV de primeiro bem largo, né? O intervalo PQ. Com relação ao QRS, a gente tem um padrão que talvez seja bloqueio de ramo esquerdo, ou talvez não feche o BRE clássico. Então a gente pode até chamar de bloqueio, distúrbio de condução intraventricular, bloqueio de Purkinje. Isso é característico de doença de acometimento avançado ventricular, né? Porque ele não... Também tem isso. Mas só complementando sobre o se fosse BRE clássico, seria mais característico de um acometimento do ramo esquerdo em específico. Tem aquilo que eu falei, de etiologias, né? Tem etiologias que vão acometer o ramo esquerdo e ponto. Outras, mais generalizadas, e parece ser o caso aqui, geram esse padrão que você não está, quem está assistindo, não está reconhecendo aquela torre de xadrez clássica do BRE, né? Olhando ali para D1, por exemplo, cadê ela? Então, se tiver, ela está bem apagadinha. Apagadinha pela baixa voltagem que a gente tem, principalmente no plano frontal, onde nenhum complexo é maior do que 5 milímetros de amplitude, que isso aí caracteriza um achado de baixa voltagem, né? Não dá para falar em zona inativa clássica aqui, mas pelo acometimento do ramo esquerdo, junto com esse bloqueio de fibra de Purkinje ou intraventricular, como você quiser chamar, talvez eu imagino que deve ter fibrose aí também, evidenciada aí nesse eletro. Eu acho que aqui, com o eletro, se cria a possibilidade de outras etiologias. Por exemplo, quando a gente acha um eletro com um QRS padrão, todo ele diminuído, a gente tem que pensar numa outra possibilidade, que é a baixa difusibilidade das ondas elétricas, que pode ser por uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que não é o caso que está no raio-x, mas também por uma outra situação, que é uma complicação da insuficiência cardíaca, que é o derrame pericárdico. Então, a gente tem que ter presente isso aí. Além desse que foi falado do processo fibrótico, a gente tem que lembrar de outras etiologias possíveis. Muito bem. Infiltração também, por amiloidose, por exemplo, né? Também pode entrar. Aqui nós temos um ecocardiograma. Doutor Dutra, quer comentar? Você me pegou no contrapé. O que eu vou... Não, já... Você tem um laudo Está embaixo. ali o laudo embaixo. Mas comenta sobre o laudo. O laudo é interessante porque ele mostrou um tipo de miocardiopatia que é a restritiva, induzida por um processo infiltrativo difuso. Isso Aí a gente tem que pensar obrigatoriamente em amiloidose. De cara, isso. Veio só... está lá embaixo. Eles botaram o resultado subjetivo da amiloidose. Quer dizer, esses dados até aqui nos permitem o entendimento de que a etiologia dessa doença é predominantemente uma etiologia por uma doença infiltrativa. O objetivo de trazer o caso foi pedido para trazer um caso de insuficiência cardíaca. Mas se falar de insuficiência cardíaca habitual, eu acho que eu não ia acrescentar nada, e o objetivo foi de chamar a atenção dos senhores, que não são, na maioria, eu penso, cardiologistas, para a necessidade de pensar numa doença infiltrativa como a amiloidose. A amiloidose cardíaca é uma doença de prevalência maior do que a gente tem feito diagnóstico. Isso tem sido um achado mais frequente nos centros de referência e se explica por conta de uma demora na realização do diagnóstico, por conta até do entendimento que se estabelece no início do atendimento do paciente de que a insuficiência cardíaca pode estar sendo devida à piora da doença de base já previamente conhecida. Aqui, no caso,
ou a hipertensão, ou a insuficiência coronariana. Então, o objetivo de trazer esse caso para os senhores foi exatamente de alertá-los para essa entidade que é crescente em diagnóstico, mas que certamente é mais prevalente do que a gente tem podido identificar. Mas, na continuidade, um questionamento interessante: nós sabemos que esse é um paciente hipertenso, diabético, apesar de estar controlado, e que já há 4 anos foi submetido a uma angioplastia, e a gente pergunta: vale a pena nós buscarmos uma avaliação da circulação coronariana, em que pese nós já estarmos nos encaminhando para o diagnóstico de uma doença de depósito? E sim, com a finalidade de avaliar a circulação coronariana, sim, porque que eu já digo, porque a piora do quadro pode ser revertida com a reperfusão das artérias coronárias. Não, porque independente do estado de perfusão coronariana, o tratamento não contempla a eventual necessidade de abordagem da circulação coronariana, ou não, porque agora só devemos tratar doença de base no caso. Mas então os senhores podem responder a alternativa correta, quer dizer, esse paciente, embora nós estejamos já nos encaminhando para um diagnóstico já referido aqui, como ele é um coronariopata prévio, eu pergunto se vale a pena investigar ou não a circulação coronariana. Tempo para resposta. Doutor Dutra, quer comentar, independente do encaminhamento que nós já estamos dando, se a opinião da maioria está correta, devemos sim fazer uma avaliação com pelo menos uma angiotomografia da circulação coronariana? Esta perguntinha é complicada, né? É complicado. Porque se nós formos pensar na possibilidade diagnóstica evolutiva da amiloidose, não é o exame mais adequado. Mas ele tem um antecedente. Ele tem uma história. Exatamente. Tem uma história. Tem duas angioplastias. Duas angioplastias e tem diabetes. E é hipertenso. E hipertenso. Então, eu acho que nessa situação, vislumbrando a possibilidade numa etapa seguinte, de que a gente vai, se tiver achado, redilatar esse paciente, porque a gente sabe que isso melhora os quadros de insuficiência cardíaca. Isso. Se eu fosse pensar friamente em relação à amiloidose, o exame que eu pediria seria a ressonância magnética. Sim. Essa que eu falei. Mas agora você está adiantando. Nunes, quer fazer algum comentário? Sim, só colocar para reflexão na mesa aqui também. 2 pontos. Ele já tem 2 stents, né? Imagino que são 2 stents, que na angiotomografia não são bem vistos. E 2, eu acho que a frequência cardíaca dele já era uma frequência mais elevada, eu acho. É 88. Né? 88, Teríamos que diminuir essa frequência, usar beta-blocker. No paciente já tem aquele BAV de primeiro grau bem prolongado, então também só colocando mais pimenta aqui. Mas a gente acabou fazendo uma avaliação da perfusão coronariana, até porque podem concomitantemente ocorrer as duas patologias. Esse paciente, num primeiro momento, então, sendo atendido num consultório, ele deve ser tratado inicialmente apenas com diurético, apenas com digital e diurético, com inibidor da SGLT2, da ECA e bloqueador de aldosterona, ou associação dos medicamentos da alternativa C, mais drogas específicas, como os estabilizadores seletivos do TTR, como o caso Tafamides. Vocês podem responder. Aqui é uma pergunta boa, que é para ninguém errar, né? Tempo para a resposta.
A maioria já quer tratar com a insuficiência cardíaca com estabilizador da TTR para amiloidose. Agora, doutor Dutra, pode complementar aí com a sua... Bom, se o senhor me permitir, eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o tratamento da insuficiência cardíaca. Primeira coisa, o paciente, o que os estudos multicêntricos se preocupam? É com mortalidade e a sobrevivência. Eles pouco se preocupam com a qualidade de vida dos pacientes. Isso é uma coisa preocupante. E a outra coisa que se preocupa é com reinternações, ou internações por insuficiência cardíaca. Primeiro, internação por insuficiência cardíaca é variável de centro a centro e de país a país, dependendo do controle da saúde pública nesse país. Por exemplo, os Estados Unidos interna bastante. Por quê? Porque corre o risco dos processos. Só para lembrar para vocês, nós somos o país que mais interna por insuficiência cardíaca no mundo. Então, os critérios são variáveis. Esse é um paciente que, na minha opinião, como clínico, esse paciente tem que ser internado. E a outra coisa, o primeiro tratamento para esse paciente que é sintomático é diurético e oxigênio. Essa é a primeira etapa do tratamento dele. Uma vez controlado parcialmente os seus sintomas, nós podemos começar a usar esta combinação que está na resposta C. Inibidor de SGLT2, IECA ou então o BRA e os ditos inibidores do bloqueador da aldosterona. Ressalva em algumas coisas. Primeiro, o que se tem no mundo todo hoje é iniciar tudo imediatamente. Acho que não é assim. A gente tem que iniciar imediatamente, mas visando a sua alta hospitalar. Quer dizer, ele na alta hospitalar tem que estar com tudo. Isso não implica que no primeiro dia se dê todas essas medicações. Não. O clássico é diurético, inibidor da enzima de conversão e depois os bloqueadores da aldosterona e, por fim, se acrescenta o SGLT2, no contexto da internação. Isso é importante. Numa alternativa D é interessante por conta desses inibidores, como o tafamides. Só que essa é uma droga de preço extremamente alto e pouco acessível no contexto da nossa saúde pública. Está indicado, mas com essa ressalva. E é importante que a gente sempre se lembre, tem que haver uma coisa que a gente esquece, é a medida do pró-BNP desse paciente, que fecha, inclusive, diagnóstico diferencial. Nunes, quer completar? Sim, falando aqui sobre o tafamides, né, que é o que está ali na opção D, eu acho que a gente ainda precisa fechar que a amiloidose cardíaca do paciente em questão seja do tipo TTR, né? Não foi... Não, Sim. Isso é o que... Sim, o objetivo é alertar para isso. Não é toda Ótimo. amiloidose que vai justificar o uso dessa medicação. O doutor Dutra comentou do preço, custa algo em torno de 30 mil por mês essa medicação. Desses medicamentos novos que vêm para hipertrofia septal, para amiloidose, elas são medicações muito caras. Dificuldade de acesso, infelizmente, para a grande maioria das pessoas acometidas dessas doenças. E se eu puder fazer um alerta também, antes de passar, sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Aqueles estudos clássicos que a gente tem, do carvedilol, do metoprolol, dos antagonistas da aldosterona, o Rails, né? Enfim, o IECA, e agora, recentemente, também o do sacubitril valsartana, que é o Paradigm, né? Esses estudos não têm pacientes com amiloidose, ou se tem, eles são uma minoria,
ou são pacientes que não foram diagnosticados e entraram como insuficiência cardíaca no estudo e pronto. Né? Isso. Esse é um paciente que tolera, como eu já falei, muito mal o beta-bloqueador. Ele dificilmente vai tolerar também ser vasodilatado. Isso. Então, olha, o sacubitril valsartano o que faz é vasodilatar o paciente, né? Então, também um tratamento para IC, nesse paciente, a gente tem que entender, sendo clínicos, que ele não pode ser colocado na mesma caixinha da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida ou mesmo preservada, porque esse paciente tem peculiaridades que ainda não foram estudadas. Então, quando começar, os medicamentos começar com muito cuidado e seguindo aqui a estratégia que o Dutra comentou, não é? Um por um, até para avaliar efeito adverso e só em seguida começar o próximo. Né? Nós temos, dentro do contexto da insuficiência cardíaca, especificamente nesse paciente com 0,32 de creatinina, ele deverá ter uma taxa de filtração glomerular um pouco mais baixa do que o preconizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que eu usar inibidor da enzima de conversão, eu tenho um risco adicional que se chama hipercalemia. E isto também é válido para os inibidores da aldosterona. É outro ponto importante. O que normalmente a gente fez ou faz ainda? Reduz a dose, ou retira a dose. Só que assim, no momento que a gente retirar ou diminuir a dose, eu aumento a possibilidade da mortalidade desse paciente. Existe uma recomendação do KDIGO D24, que diz tacitamente, não retire. Tente controlar a hiperpotassemia por outros meios. Isso é um conhecimento novo e que a gente tem que estar muito atento para isso aí. O objetivo foi trazer o caso de insuficiência cardíaca, um caso de amiloidose. Nós temos 2 grandes cardiologistas debatendo conosco e vocês devem já ter percebido que essa é uma doença com nuances diferentes e que o tratamento padrão, se assim nós pudermos chamar, da insuficiência cardíaca não se encaixa aqui com a mesma efetividade que nos pacientes com insuficiência cardíaca de etiologias mais comuns. É importante. E ressalto, mais uma vez, que o motivo de trazer esse caso, com algumas dúvidas, com estas incertezas, é pelo aumento da frequência com que se tem feito o diagnóstico de amiloidose. Eu trago um breve resumo sobre a doença. Ela é uma doença que pode ser uma doença sistêmica, causada por uma deposição extracelular das fibrilas insolúveis de um composto proteico que é produzido no fígado e que ela vai acabar podendo atingir o coração, mas o acometimento cardíaco não é o mais frequente. Entretanto, 95% dos casos de amiloidose cardíaca são causados por deposição de um composto proteico que é a transtiretina, ou de cadeias leves ou selvagem, que é a forma adquirida dessa doença. É uma forma de uma infiltração que leva à restrição do músculo cardíaco, como já foi dito aqui. Aí existe um espessamento da parede ventricular. Essa doença se apresenta inicialmente com uma forma de disfunção diastólica. É comum achado de alterações do sistema de condução e esses achados podem ser o mais variado possível. E, claro, a se fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, inclusive outras doenças que podem estar relacionadas à ocorrência dos distúrbios de condução ou dos bloqueios cardíacos. A amiloidose, chamada de cadeia leve, tende a ser mais frequente nos indivíduos de menor faixa etária, enquanto que a amiloidose selvagem ela é a mais adquirida e acomete os indivíduos de idade um pouco mais avançada. Os pacientes com amiloidose por transtiretina, eles geralmente, então, esses selvagens principalmente,
estão acima dos 60 anos, não é incomum terem patologias cardíacas prévias subjacentes, o que por vezes, como nós já falamos, acaba retardando o diagnóstico porque se atribui a essa doença pré-existente a causa da insuficiência cardíaca. No diagnóstico, você tem que levar em conta a realização dos exames aqui apresentados, da ressonância magnética e também da cintilografia miocárdica, porque são exames que vão permitir a confirmação do diagnóstico e a cintilografia pode, pelos seus achados específicos, apontar com uma sensibilidade altíssima a confirmação do diagnóstico da amiloidose por trânsito de retina. Aqui, então, eu mostro aos senhores que a cintilografia permite detectar a acumulação cardíaca da trânsito de retina. Por vezes é possível dispensar a realização da biópsia, que é uma biópsia endocárdica, para fazer o diagnóstico. Entretanto, é de se levar em conta que esses pacientes vão merecer um estudo genético para melhor avaliação da doença e estabelecer melhor o prognóstico. A medicação estabilizadora de que nós dispomos hoje, ela ainda é de recente utilização, nós não temos uma grande experiência, mas aparentemente ela otimiza o prognóstico, visto que os doentes, quando chegam descompensados, como a apresentação desse caso sugere, e é feito o diagnóstico de amiloidose, a sobrevida é bastante curta, de em torno de 6 meses a 1 ano, não muito mais do que isso. Enfim, a biópsia pode ser necessária, então, em alguns casos, mas a gente, se possível, pode dispensar a sua realização. Existem algumas opções de tratamento e, atualmente, o que nós temos de mais moderno ofertado no mercado é essa medicação que visa estabilizar os tetrâmeros e isso ajuda a melhorar o prognóstico, a qualidade de vida por um tempo e o prognóstico em termos de sobrevida desses pacientes. Obviamente, o objetivo aqui não era dissecar a doença. A amiloidose é uma doença muito complexa. Eu só quis trazer aqui para deixar a mensagem para vocês dessa possibilidade, da complexidade que essa doença traz. E eu espero que o objetivo dessa aula tenha sido alcançado. Eu quero que os componentes da mesa façam suas considerações finais, que nós estamos no final do nosso tempo. Professor, eu acredito, e para mim foi muito salutar e também aprendi um monte de coisa com a discussão desse caso. Primeiro, na minha visão, isso é a sinalização de uma patologia que é muito mais prevalente do que a gente imagina. Nós temos que estar presentes sempre com a possibilidade da amiloidose nos casos de insuficiência cardíaca, que se apresenta de uma forma, eu diria, esdrúxula em relação ao eletrocardiograma. Normalmente, quando vejo um paciente de insuficiência cardíaca com um eletrocardiograma, com alterações que eu não consigo fazer, olha, dizer isso é um bloqueio de derrame direito, isso é um bloqueio de derrame esquerdo, e vejo todos os potenciais baixos perifericamente, com BAV de primeiro grau, me sinaliza a possibilidade diagnóstica de uma amiloidose cardíaca, excluindo também o derrame pericárdico ou então a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, eu acho que fica mais palpável a gente pensar assim. Também quero parabenizar pela escolha do caso. Eu acho que num congresso de medicina geral como esse, falar de amiloidose é criar um awareness na cabeça de quem está nos ouvindo. Tenho certeza que tem pessoas aqui que essa é a primeira vez que estão ouvindo falar dessa doença como uma etiologia de insuficiência cardíaca e é uma coisa que está crescendo nos últimos anos. Não é? Tanto o diagnóstico dela está sendo cada vez mais feito e a gente tem lutado para dar mais esse diagnóstico, como também o tratamento, como, por exemplo, o trial que saiu, que demonstrou aqueles dados que o professor Abrão nos trouxe sobre o tafamidis, que muda a história natural da doença. Isso tudo é muito novo e tem que ser conhecido pelo clínico. Eu acho que, assim, para o clínico pensar nessa doença
é o que o professor Dutra já falou. Então, um paciente com um fenótipo de cardiopatia hipertrófica, talvez, ou restritiva, que tem esse eletro que ele comentou, com baixa voltagem, e a gente tem que chamar atenção para a possibilidade de amiloidose. E aí, o primeiro exame nessa pesquisa seria o eco, como sempre é, mas se você ainda está com a pulga atrás da orelha, ressonância. A cintilografia, eu acho que aí já seria mais o especialista, porque esse paciente com a ressonância já teve o diagnóstico. Vai ser encaminhado para o especialista e ele que faria, a partir daí, a diferenciação entre TTR ou não. E lembrar que isso que o professor Dutra colocou, os complexos de baixa voltagem, não é que você tem um espessamento da musculatura, quer dizer, é uma dissociação entre o achado do ecocardiográfico e eletrocardiográfico. Mas é bem isso, quer dizer, é chamar atenção para essa possibilidade que é mais prevalente do que a gente sempre imaginou e deixar em aberto agora a busca por um tratamento mais adequado. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês, dos professores aqui conosco e esperar que vocês continuem aproveitando o evento. Muito obrigado.